Boa noite, galera. Estamos no ar com mais um Dialoga DC aqui na Rádio Fiscar 95,3. Esse é o programa do Diretório Central dos Estudantes para toda a comunidade de São Carlos. Eu sou a Bruna. Eu sou a Janaína e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a polêmica educação de gênero nas escolas. Exatamente. É um tema que as pessoas estão falando muito, né, nesses últimos tempos. E tá sendo uma pauta meio urgente, assim, da gente conversar, né? Porque é um assunto que causa uma grande polarização nas pessoas, né? A gente viu isso acontecendo, inclusive, aqui no nosso município. Na semana passada a gente teve uma audiência pública. Vai passar daqui 3. A gente teve, no início do mês, uma audiência pública sobre esse tema, né? Sobre educação de gênero nas escolas. Foi uma audiência bastante lotada, algo que é incomum aqui em São Carlos, né? Nas sessões da Câmara. A gente viu vários argumentos, tanto contra quanto a favor, e muitos argumentos a gente percebe que tem muita desinformação sobre o tema, né? Então, a nossa proposta com esse programa de hoje era trazer um pouquinho mais esse debate, aprender um pouquinho sobre ele e tentar fazer um diálogo sobre isso, né? Exatamente. É importante a gente falar o quanto isso afeta o nosso município, a nossa universidade também, porque tem a ver com o avanço do conservadorismo no país como um todo, né? E além disso, a gente vê que existe muito nesse debate a crença de que falar sobre esses assuntos na escola com as crianças sexualizaria ainda mais, né? E acabaria com a família tradicional. E esse é um posicionamento que a gente vê muito, assim, da bancada religiosa, de algumas pessoas que têm uma posição mais conservadora dentro da política também. Será que é isso mesmo? Vamos começar então ouvindo MC Linda Quebrada com Lineker, cantando Serei A. Bora! Fala galera, acabamos de ouvir Sereia, da Lineker e MC Linda Quebrada. E agora a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui na 95.3, a rádio que você escuta diferente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a educação de gênero nas escolas. Bruninha, como que é esse debate na psicologia? É importante falar de gênero e sexualidade nas escolas? Então, dentro da ciência, né, da construção do conhecimento em relação a isso, o que rola é que a gente precisa colocar a demanda, né, de conversar sobre sexualidade, sobre gênero, à medida que as crianças vão demonstrando essa curiosidade. E o que os adultos acabam fazendo que prejudica o desenvolvimento da criança é não falar sobre os assuntos ou florear demais eles, ou ainda partir por o excesso, né? Então, as dúvidas elas devem ser respondidas na medida que a criança traz as coisas para os adultos, e aí tentar ser o máximo verdadeiro possível, ainda sendo lúdico, né? Uhum. E muitas vezes o que as pessoas que são contra a educação de gênero nas escolas colocam é que isso poderia sexualizar ainda mais as crianças. Mas esse é um processo natural do desenvolvimento, né? Que a criança vai começando a ter a curiosidade sobre o próprio corpo, sobre o corpo do outro. E é muito interessante que a gente consiga dialogar de uma forma mais natural possível, porque não é quando o adulto não coloca esse assunto que ela vai deixar de aprender por outros meios, né? E acho que é pensar também, né, que falar sobre gênero não é impor algo, né? Mas é conversar sobre os corpos, é conversar sobre o que as crianças são, o que elas querem ser e como elas se veem, né? E acho que isso é importante, o que você falou, né, da gente não criar um monstro em cima de uma coisa que é natural e que é curiosidade de qualquer pessoa, né? E pensar o que que é a escola, né? E para que serve a escola? É onde a gente dá o nosso primeiro passo de formação cidadã, né? De respeitar o próximo, de conviver com as diversidades, né? E a escola ela deve ser esse ambiente de liberdade e tolerância, né, para as crianças.
Então, por exemplo, um dos artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fala que a educação ela deve ser dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana, né? Que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E quando a gente não faz isso, né, a gente acaba vendo as muitas histórias de crianças e de adultos que se sentem depois à vontade em contar, né, sobre a dificuldade que eles passavam nas escolas de discriminação, né, o famoso bullying, que acho que isso prejudica muito a aprendizagem e o desenvolvimento da criança no seu processo educacional, né, e a gente tem que estar sempre atento a isso, né, e a universidade é um espaço de fomentar conhecimento sobre isso e de abrir possibilidades de como falar sobre gênero, como falar sobre sexualidade para crianças, respeitando as suas idades, respeitando os seus repertórios, né? Sim. A criança. Blá, blá, blá. A gente tem que entender que as novas conformações sociais, elas estão aí, né? Então, não falar sobre isso, fechar os olhos e os ouvidos para isso, não significa que não vai existir. Então, entender que as novas conformações de família, que as novas identidades de gênero, que as orientações sexuais, elas estão colocadas o tempo todo também no ambiente escolar e apresentada por crianças, né? Que muitas vezes... E a gente tá vendo cada vez mais as crianças que não têm uma conformação de família tradicional, que ou é criada pelos avós, ou é criada por mães solteiras, ou por casais homoafetivos, né? A gente vê essas novas conformações e e o sofrimento psíquico para essa criança pode ser muito grande se a escola acaba sendo um lugar de deslegitimar esse lugar de amor e confiança que ela tem na família, né? Então, acho que nesse bloco a gente está vendo que a escola é um lugar importante para dar carinho para as crianças, deixar as crianças felizes. E para isso a escola precisa ser um ambiente acolhedor. E é isso que a gente está tentando debater aqui. Bora de mais música, Bruno? Bora. O que a gente vai ouvir agora? Agora a gente vai ouvir Oração à Vitória, Baco Exu do Blues. Bora. Eu falei certo? Fala galera, estamos de volta com mais um Dialoga DCE, no terceiro bloco aqui. Eu sou a Bruna, tô aqui com a Jana. Fala, galera. E a gente tá conversando hoje sobre um assunto bem polêmico, né? Mas que precisa ser debatido. A gente falou no bloco anterior um pouquinho sobre o papel da escola e um pouquinho sobre o que acontece quando a gente fecha os olhos para essas coisas, né? Então, sobre os casos de bullying, preconceito. E a gente trouxe um dado que é bastante assustador. Uma pesquisa aqui da UFSCar revelou que 32% de estudantes homossexuais afirmaram ter sofrido preconceito em sala de aula. Isso o que a pesquisa conseguiu pegar, né? Imagina no contexto escolar inteiro da pessoa, né? E é o que a gente acaba vendo que acontece, que inclusive a gente já trouxe em um dos programas, que é a evasão escolar da comunidade LGBT. Então a gente tem que se atentar para isso que é um fato e garantir uma educação de qualidade no ambiente acolhedor, né? Para as crianças, inclusive se estender também para o ensino superior. Com certeza, a gente tem que sempre pensar que o primeiro contato da criança com outras pessoas que não a sua família é na escola, né? E a escola tem que ser o lugar onde ela vai entender que, não, que as pessoas, né, têm... ela vai entender que as pessoas são iguais nas diferenças, né? Então, que ela tem que respeitar o amiguinho, a amiguinha, independente da cor, da orientação sexual, enfim. Então, a gente tem que pensar como que a gente educa as nossas crianças para que elas sejam adultos autônomos, né? E crianças autônomas também, e que saibam respeitar as diferenças, que saibam conviver com as diferenças, né? E não fechar os olhos para as violências que a gente vem
acompanhando no cotidiano do nosso país, né? E tem um fato também que educar... Opa, eu chutei o bagulho aqui. E tem um fato também que educar as crianças sobre o próprio corpo, sobre consentimento, né? Sobre os limites do toque do outro, e sobre também as novas conformações de família, né? As orientações sexuais, a orientação sexual. Todas essas coisas elas permitem que a criança vá ganhando mais autonomia também, né? Que ela consiga se colocar mais, que ela consiga ter opinião sobre as coisas conforme os anos foram passando, né? E acho que tem uma coisa também, né? Que informação é poder, né? Então, informação é poder entender as coisas e é evitar também coisas, né? E violências. E quando a gente está informado, a gente evita que muitas coisas aconteçam, né? Então, já a E gente a gente sabe. evita também de ser o agente da agressão, né? Não, com certeza. Tem uma poesia que fala que a gente tem que armar as nossas crianças com livros, né? E acho que isso é muito real. Da gente pensar que com a informação a gente pode reduzir muita coisa. A gente pode reduzir a exposição das crianças à violência, elas reproduzirem a violência também, né? Que... Inclusive, a inserção da educação sobre. Inclusive, a inserção da educação sexual na escola, né? Ela pode propiciar que os números de gravidez precoce caiam, né? Que o Brasil, ele é um país com alto índice de gravidez na adolescência, né? É importante que a gente conheça o nosso corpo, né? E que tanto os meninos quanto as meninas saibam como se proteger, como evitar que isso aconteça no momento que ainda não é para acontecer, né? Uhum. Então, Vamos de música um pouquinho, a gente volta o papo daqui a pouco. vamos um pouquinho mais. A gente vai ouvir uma música do CD novo da Letrux, que chama Que Estrago. Bora. Rádio UFSCar. A gente acabou de ouvir Letrux com Que Estrago e a gente segue o nosso papo sobre educação de gênero nas escolas. E aí a gente tá se questionando, né, também, por que discutir isso na universidade, né? Opa, não, volta. Eu tô falando muito né. Cada 3 palavras é um né. E aí tem uma discussão que é o porquê a gente tem que discutir essas coisas dentro da universidade. Aí tem uma discussão que a gente tem que discutir. Alô? Ah. E aí eu tava pensando aqui também, Jana, por que será que a gente tem que discutir isso na universidade também? Acho que a gente pensar, né, que a universidade é um. Droga. Não vou conseguir. Então, Bru, acho que a gente precisa pensar que a universidade é um espaço também de formação educacional. E que a gente está formando profissionais para trabalharem com as nossas crianças, né? Tanto na área. Tanto na área de formação pedagógica, quanto na área de formação psicossocial e médica, enfim, várias áreas que vão trabalhar diretamente com os nossos jovens, com as nossas crianças, e a gente precisa ter a gente precisa ter profissionais preparados para lidar também com as diferenças e para lidar também com as crianças. E acho que tem um outro ponto que é o quanto a gente tem muito desconhecimento ainda nesses assuntos dentro da própria universidade. Então, a gente também tem estudantes sofrendo preconceito, a gente também tem evasão universitária de estudantes LGBTs, né, violência contra a mulher, e por isso é tão necessário também debater aqui dentro, né? Exatamente. E essa questão ela vem crescendo dentro da universidade, mas ainda assim é um debate que precisa ser cada vez mais colocado, né? E inclusive de um modo que a gente consiga incidir nas políticas também. E aí uma das coisas que eu lembrei agora também foi o grande número de estudantes das duas universidades. Duas não, porque tem mais de duas universidades.
foi o grande número de estudantes universitários na audiência pública Hum. sobre educação de gênero na É escola verdade. também, né? E Sim. aí o diálogo aberto com os professores da rede, que acaba correndo também, e que é muito massa para conseguir elucidar algumas questões que parecem que ainda estão nas sombras, assim. Então, muitas vezes o preconceito ele acaba sendo gerado por um equívoco de não ter entendido quais são os aspectos dessa proposta de educação de gênero nas escolas, né? Quais são as coisas que estão em jogo, que estão sendo propostas para serem colocadas nas escolas. Acho que é lembrar que essa discussão de gênero, ela é uma discussão de emancipação, né? Então não é para obrigar as nossas crianças a serem alguma coisa, né? É justamente para que elas tenham liberdade de escolher, né? O que de se entender, né? E acho que a universidade deu um passo muito importante sobre isso no ano passado, que a gente tem que retomar, que é a aprovação da política de equidade e diversidade e ações afirmativas da SAAD, que é uma política elaborada pela SAAD, mas que rege toda a universidade, né? Então, a UFSCar, ela é pioneira também nisso, e a gente tem que retomar isso, tem que se utilizar desses modelos e do que é colocado ali para pautar novas formações, formar novas pessoas, novos professores, para atuar dentro e fora da universidade com relação a esse tema, gênero e sexualidade, mas também com relação à educação racial, enfim. Outras questões que Sim, permeiam, né? exatamente. Tão boa, acho que nós. Ah, não. Pode finalizar? Uhum. Então é isso, galera. O assunto ele nunca se esgota, mas é bom pra gente ficar aí com a pulga atrás da orelha, pesquisar um pouquinho sobre as propostas dessa. é, lá. Pesquisar um pouquinho sobre as propostas que estão sendo colocadas, entender quais são as contradições, né? Quais são as opiniões divergentes, pra gente se apropriar cada vez mais do assunto. Vamos ficando por aqui. Lembrar que conviver com a diferença e com a diversidade é gostoso, é legal e a gente vai seguir sempre lutando para que isso aconteça, né? Acho que a música que a gente escolheu para finalizar tem muito a ver com isso, que é uma música da Maria Bethânia, que chama Carta de Amor, e que ela vai falar que não mexe comigo, que eu não ando só. Exatamente. Então é isso, galera. Curtam a página do DCE no Facebook, DCE Livre UFSCar, fique por dentro dos assuntos dos estudantes e mandem sugestões de temas, né? A gente está quase acabando o ano, mas a gente ainda está querendo saber o que a galera tá achando, receber feedbacks. E continuem ouvindo a Rádio Fiscar 95,3, que está sempre recheada de programação muito boa. Sim, é a rádio que de fato você escuta diferente, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E bom final de semestre para todo mundo. Boa entrega de trabalho, boas provas, arrasem e até o ano que vem também. Beijinhos. Falou!